Evangelho de Lucas, capítulo 10, e o versículo de número 25. Evangelho de Lucas, segundo escreveu Lucas, capítulo 10, e o versículo de número 25. Lembrando, essa semana, somente o contato, amém? Mande uma mensagem dizendo que você vai orar, mas por favor, ore, né? Não vai dizer, irmão, vou orar por você, e não ore. Então, mande uma mensagem dizendo que vai orar e ore por aquela pessoa. Separe um dia da semana para que você possa estar jejuando. Então separe um dia para que você possa jejuar pela pessoa. E na outra semana nós vamos então agir. Então no domingo que vem eu vou dar mais algumas recomendações aqui. Quem está feliz por essa campanha diz amém. Amém. Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 25. E eis que se levantou certo doutor da lei e para o experimentar disse: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Perguntou-lhe Jesus: o que está escrito na lei? Como lês tu? Respondeu-lhe ele: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a sua alma, todas as tuas forças, todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Tornou-lhe Jesus: respondeste bem, faze isso e viverás. E ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Jesus, prosseguindo, disse: um homem descia de Jerusalém a Jericó, caiu nas mãos de salteadores, os quais despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. Casualmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote. Vendo-o, passou de largo. De igual modo também um levita chegou àquele lugar, viu-o, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou perto dele, vendo-o, encheu-se de compaixão. Aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando nelas azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários, deu-os ao hospedeiro e disse-lhe: cuida dele, e tudo o que gastares a mais, eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, dentre esses 3 lhe parece ter sido próximo daquele que caiu na mão dos salteadores? Respondeu o doutor da lei: aquele que usou de misericórdia para com ele. Disse-lhe, pois, Jesus: vai, pois, tu e faze o mesmo. Só até aí. A pergunta seria: como que o mundo há de nos reconhecer como cristãos? Como que a sociedade vai nos enxergar como cristãos? Será que o mundo passa a nos enxergar como cristãos pela roupa que usamos? Será que é pelo terno e a gravata, a Bíblia debaixo do braço e as mulheres com cabelo comprido? É assim que o mundo vai nos identificar? Será que o mundo nos identifica como cristãos pela forma com que falamos a paz do Senhor ou misericórdia, e alguns está amarrado? Será que o mundo nos identifica como cristãos porque nós vamos à igreja aos domingos? Será que o mundo vai nos identificar como cristãos pelas nossas postagens nas redes sociais? Como que verdadeiramente o mundo conhecerá um verdadeiro cristão? Quais os requisitos? E Jesus nos ensinou. Evangelho de João, no capítulo de número 13, versículo 34, Jesus diz assim: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei a vós, que também vós vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. A forma com que nós amamos as pessoas demonstra se de fato somos cristãos ou não. Existem pessoas que entram nesse ambiente e saem daqui, eu digo, obesos espirituais. Pessoas que estão cheias do Espírito Santo, cheias do poder de Deus. Mas para que Deus derrama o Espírito Santo? Qual é o propósito da vinda do Espírito Santo? Você acha que o Espírito Santo vem sobre uma pessoa para ela ficar rodando de um lado para o outro? Você acha que o Espírito Santo vem para que as pessoas fiquem tremendo? Segundo a Bíblia Sagrada, o propósito da descida do Espírito Santo é um só: e receberão poder quando descer sobre vós o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas. Uma testemunha, quando ela vai diante do juiz, ou ela vai depor, ou vai em algum lugar, ela só tem que dizer uma coisa: eu prometo falar a verdade.
solenemente a verdade, extremamente a verdade, acima de tudo a verdade. E a testemunha, ela tem que fazer um juramento. Ela só pode falar daquilo que ela viu e aquilo que ela ouviu, mais nada. Isso é uma testemunha. E nós, como testemunhas de Cristo, precisamos anunciar aquilo para o mundo, aquilo que nós temos vivido, aquilo que nós temos visto e aquilo que nós temos ouvido. Muitas pessoas dizem: não, pastor, a gente não precisa pregar, porque nós temos que ser o exemplo. Eu digo: exatamente. Não, mas é só através do exemplo. Aí o outro diz: não, é só através da pregação. E tem gente que diz: ou esse jeito ou aquele. Eu digo: não, não só esse jeito, mas também aquele. Não somente uma forma, mas a outra. Porque a fé não vem pelo exemplo, a fé vem pelo ouvir. Então nós temos que pregar. A fé vem pelo ouvir, e o exemplo vai consolidar aquilo que a pessoa ouviu. Então pregue a palavra e seja um exemplo. Ai, pregue a palavra e, se for preciso, use palavras. Não, 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 pregue a palavra e utilize palavras. E pregue a palavra de Deus e não a sua. Por quê? O mundo precisa de ser alcançado pelas pessoas que Deus tem despertado. E Deus está despertando você. Porque não adianta pensarmos que essas pessoas serão alcançadas por uma pregação na internet. Não, Deus te colocou lá. Existem ambientes que Deus te introduziu. Igual aquele cristão. Um cristão trabalhava ao lado de uma pessoa 10 anos. Quanto tempo? 10 anos. Era naquele tempo antigo que tinha aquelas máquinas de... todo mundo agora entregou a idade. Datilografia. Os mais novos não sabem o que é isso. Depois vocês dão um Google, tá? Não é da época de alguns aqui, né? Mas tem outros que já revelam. Datilografia, eu sei. Tec, 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 tec. Fazia um barulho que o sangue de Jesus tem poder. É tec, tec, tec. Mas vamos lá. E no final você tinha que fazer assim. Tec, 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 tec. Bom, o cristão trabalhava 10 anos ali. Tec, 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 e o outro do lado. Depois de muitos anos, esse que estava ao lado chega para trabalhar assim, ó. Esse aqui que estava o cristão, tac, 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 viu o passarinho verde? Aí o rapaz diz assim: não, eu conheci Jesus, eu entreguei minha vida a Jesus, eu descobri que sem Jesus eu vou para o inferno. Eu descobri que só Jesus é o caminho, a verdade, a vida. Jesus me deu uma nova chance. Agora eu vou viver o verdadeiro evangelho. Eu descobri o poder do Espírito Santo, que eu não estou sozinho e que o Senhor está comigo. E ele virou para o outro e disse: e você precisa conhecer o Jesus que eu conheci lá. Ai, ele é maravilhoso. O pastor falou sobre o poder de Jesus, o poder da fé. Eu entreguei minha vida a Jesus e você precisa entregar sua vida a Jesus, porque senão, olha, eu não sei para onde você vai. Eu vou para o céu, porque eu tenho Jesus. E ele começou a falar e de repente o rapaz parou e disse: pera, eu também sou cristão. Ele disse: você não é cristão coisa nenhuma. Quantas lutas eu passei e você nunca falou de Jesus? Eu fiquei doente, passei problema no casamento, os meus filhos me deram trabalho, e esse tempo inteiro ao meu lado você nunca falou de Jesus. Se eu morresse, eu iria para o inferno, e você nunca me falou desse Jesus. Você não é cristão, não é possível que você tenha essa alegria, e nunca falou para mim dessa alegria. Jesus é tão bom, e por que você me privou? 10 anos eu perdi da minha vida, porque você não falou desse amor para mim. Será que existem algumas pessoas que têm passado pela sua vida e você está privando essa pessoa da verdadeira felicidade? Será que você não está privando essa pessoa de ser feliz? E às vezes a pessoa te procura, te falando de um problema. Sabe o que ela está querendo dizer? Eu quero a solução. Fale do amor de Jesus para as pessoas. Talvez seja a última oportunidade. Quem está entendendo diz amém. Muitas vezes passamos pela vida das pessoas e não fazemos a mínima diferença. Simplesmente passamos como qualquer um. Um homem e uma mulher cheio do Espírito Santo, ele passa a ser um instrumento onde quer que ele está. Lá no seu trabalho você será um instrumento. Eu me recordo dos tempos que eu era atleta. Eu comecei nas categorias de base, e quando eu conheci verdadeiramente Jesus, nós íamos treinar e o percurso dava exatamente 25 minutos sem trânsito. Eu tinha 25 minutos para evangelizar quem sentava do meu lado.
Eu ganhei mais de 300 atletas para Jesus, cujos quais são pastores hoje. Sentava ao meu lado antes de ir para o treino, eu dizia: você já conhece Jesus? E não, olha, Jesus é maravilhoso. Mas o treino, eu falei: não, treino não se preocupe, mas eu quero falar da vida eterna. Vai muito mais além de um treino. E eu tinha 25 minutos, e quando eu voltava de viagem, eu trocava o banco, para ver se outro sentava ao lado. Porque eu amo Jesus, e eu sei o poder que tem Jesus, e quando me falaram desse amor, eu preciso compartilhar desse amor, eu preciso falar desse amor, eu preciso dizer desse amor, essa coisa tão maravilhosa que é Cristo Jesus, essa coisa tão deliciosa, essa coisa tão real, esse poder sobrenatural, que me ajuda em meio às fraquezas, e pode ajudar qualquer um que passa por momentos difíceis. Aquilo que é bom para mim, eu preciso compartilhar. Não prive as pessoas da felicidade. Talvez Deus está colocando pessoas ao seu lado, e até hoje você não percebeu. Eu vou te dizer uma coisa: tem gente que acha que a pessoa do seu lado é chata, e às vezes Deus coloca pessoas chatas para tratar você. E às vezes Deus coloca pessoas chatas para você aprender a amar essas pessoas. Talvez ela seja tão chata assim porque você nunca mostrou que existe um homem que pode mudar a história daquela pessoa. Alguém está entendendo o que Deus está falando? Nessa passagem, nessa parábola, um doutor da lei chega para Jesus, e ele começa a querer se justificar, e Jesus pergunta para ele: você conhece a lei? Ele: eu conheço, amarás o Senhor teu Deus, amarás o seu próximo. E de repente ele, querendo justificar, diz assim: mas espera aí, Jesus, quem é o meu próximo? Aí Jesus vai contar uma parábola, e nessa parábola a Bíblia Sagrada diz que havia um homem descendo de Jerusalém para Jericó. Esse declive, essa descida não é apenas geográfica, é também espiritual. Fala de alguém que está em Jerusalém, centro da vontade de Deus, está descendo para Jericó, lugar de maldição. Esse homem, ele representa a humanidade, que estava vivendo a vontade de Deus, mas o pecado fez com que caísse e descesse para um lugar de maldição. Representa a humanidade caída. Este homem que estava vindo de Jerusalém para Jericó, representa muitas pessoas que estão perdidas sem Jesus. Quem está entendendo diz amém. E a Bíblia diz que ela caiu na mão de salteadores, ladrões, e espancaram aquela pessoa, e aquela pessoa ficou, segundo a tradução bíblica, meio morto, ou seja, quase morto. Essa é uma expressão que depois, se tivéssemos tempo, nós poderíamos aprofundar, mas hoje não dá tempo. E aquela pessoa ficou ali caída, eu imagino sangrando, eu imagino aquela pessoa machucada. Quem é essa pessoa? São as pessoas que estão vivendo sem Cristo, que passaram nas mãos de muitas pessoas que machucaram. E a nossa geração está tão machucada, a nossa geração está tão doente, a nossa geração está tão ferida, porque passaram nas mãos de pessoas que espancaram. Segundo a Bíblia Sagrada, os ladrões são os falsos pastores. João capítulo 10, a Bíblia diz: eu sou o bom pastor, mas todos quantos passaram são mercenários e ladrões. Eu vou falar uma coisa muito séria aqui, está sendo gravado. Infelizmente, irmãos, nós vivemos em uma geração que muitas pessoas estão machucadas. Quando falam de igreja, as pessoas não querem entrar aqui, porque foram machucadas lá atrás. Vou contar uma coisa pessoal, eu não vou falar o nome da pessoa. Uma pessoa com muitos seguidores, pastor. E quando eu olhei a quantidade de seguidores, eu disse: deve ser bom, porque esse tanto de gente seguindo. Por isso, cuidado, porque a quantidade de seguidores não avaliza o caráter de uma pessoa. Às vezes pode ter um monte de seguidor, mas por dentro existe um caráter corrompido. Toma muito cuidado, não vá por aí. Não vá por aí. Eu conheço santos homens de Deus que sequer têm redes sociais, mas são homens de Deus. Então, a pessoa fez um contato comigo, preste aqui atenção por favor. E de repente a pessoa disse para mim assim: olá pastor Michel, eu te admiro muito. Eu já falei: que isso? Estou famoso? Eu disse: você me admira, acompanho suas ministrações. E me fez uma propaganda que eu me senti o último pregador do mundo. E eu disse: rapaz, e ele disse assim: rapaz, eu tenho uma vontade de te conhecer. Eu falei: eu também tenho uma vontade de te conhecer. E aí começamos a conversar. Depois a pessoa entrou em contato comigo e disse: pastor Michel, quero te convidar para vir pregar na minha igreja, no meu estado. Eu disse:
Lógico que eu vou. Eu falei, então vem pregar aqui também. Ele, você vem pregar aqui, eu vou pregar aí na sua igreja. Eu disse, lógico. Aí ele chegou e escreveu para mim assim, daí quando eu for aí, a gente racha a oferta. Eu li a mensagem e falei, quando eu for aí, racha a oferta. Me senti, desculpe a palavra, enojado, por estar falando assim, do rebanho que pertence a Jesus. Eu li aquilo e disse, o que é isso? A pessoa está olhando para a igreja como uma possibilidade de ganhar dinheiro. O Espírito Santo de Deus sabe o que eu estou dizendo. Eu olhei para aquela mensagem e disse, Jesus, que tipo de conversa é essa? São ladrões que vendem uma água por R$100, prometendo que Deus vai fazer. São ladrões que vendem caroço de feijão. São ladrões que vendem pedaço de papel dizendo que cura. São ladrões. E infelizmente as pessoas caíram na mão de ladrões que olham para a igreja como se a igreja fosse possibilidade financeira, como se as pessoas fossem uma possibilidade de eu trocar um carro ou uma casa. São ladrões. E hoje, por causa desse falso evangelho, muitas pessoas não querem o verdadeiro evangelho, mas não é porque o falso evangelho foi pregado que o verdadeiro evangelho deixou de acontecer. Ainda existe uma igreja dentro da igreja que vai amar as pessoas, independente do que elas têm, mas pelo aquilo que elas são. Existe uma igreja que vai amar pessoas. Então essas pessoas estão machucadas. Quando falam em igreja, elas estão machucadas. Elas não querem mais a igreja. A Bíblia diz que ele fica ali caído. Quem está entendendo diz amém. Aí vai passar dois personagens, o sacerdote e o levita. Sabe quem são? São os religiosos. Quem é o sacerdote e o levita? Os que trabalhavam no templo. Eles trabalhavam na igreja, mas não tinham mais tempo para ser igreja. Eles estavam preocupados com a escala, mas não estavam mais preocupados com o ser humano. Irmãos, se nós sairmos daqui cheios do Espírito Santo e quando vemos uma pessoa caída, sequer sentimos a dor dessa pessoa, alguma coisa está errado conosco. Talvez a nossa doença seja pior do que a dele. Quando as pessoas contam um problema, olha aqui para mim, você é aquele tipo de pessoa que quando alguém conta um problema para você, você fica falando do problema para o seu cônjuge, com dó. Meu Deus, a gente precisa ajudar aquela pessoa. Se você é essa pessoa que quando alguém conta um problema para você, você se entristece, parabéns, seu coração ainda é puro. Se você é aquele tipo de pessoa que fica pensando como ajudar a pessoa, parabéns, você ainda manteve o seu coração genuíno. O problema é quando você conta um problema para alguém, a pessoa, cada um com os seus. Esse tipo de evangelho não é de Cristo. Os problemas das pessoas deviam consumir o nosso coração. Deveria fazer você chorar em oração por elas. Esse é o verdadeiro evangelho. Hoje nós só choramos por coisas. Choramos pelo telefone, choramos pelo carro, choramos pela casa. Qual foi a última vez que você chorou por alguém? Você entrou em oração por alguém? Jejuou por alguém? Esse é o evangelho. Eu não quero ficar aqui pregando para engordar você espiritualmente. Você saia daqui, meu pastor é o máximo, e amanhã você vai encontrar pessoas, e aí? E o que nós recebemos aqui, será que não pode transbordar sobre ninguém? Será que não pode transbordar sobre uma pessoa que está sedenta? A Bíblia diz que eles passaram, a minha tradução simpliciana, olha o que eles fizeram. Mas a Bíblia diz que teve um samaritano, diga comigo, samaritano. Sabe quem é o samaritano? É aquele que ninguém esperava que parasse. É aquele que ninguém imaginava que ia parar a sua agenda. É aquele que ninguém esperava que pararia. Ele vai parar. Olha aqui para mim. Hoje é uma palavra profética. Deus vai parar a sua agenda para você cuidar de alguém. Nem todo mundo recebe isso. Deus vai parar a sua agenda para você cuidar de alguém. Isso é o verdadeiro evangelho. Ele parou. Eu lembro de Jesus. Jesus, a Bíblia diz, era necessário passar por Samaria. Tem lugares que vai ser necessário você passar, porque tem alguém ali precisando da mensagem que você carrega. Jesus parou junto a um poço,
E veio uma mulher problemática. Ninguém queria conversar com aquela mulher. As pessoas evitavam a companhia dela. Aquela mulher problemática, tinha 5 maridos, aquilo que ela estava não era o dela, um problema. Aquela mulher é um caso sério. E Jesus passa tempo com aquela mulher. E Jesus conversa com aquela mulher. E aquela mulher sozinha vai evangelizar uma cidade inteira. Gaste tempo com as pessoas. Pare a sua agenda para cuidar de uma pessoa. Você não sabe a quem você está cuidando. Ele não estava aqui, estava toda a família agora no culto das 18. O nosso diácono, o irmão Richard, um outro diácono da casa, nosso diácono Michael, chegou para mim e disse: pastor, o meu amigo está com uma depressão profunda, já engordou tantos quilos, ele está numa, meu Deus pastor, está difícil, pastor, atende. Eu falei: eu não tenho tempo para atender ele. Não, mas você precisa atender esse homem, pastor, a situação dele está difícil. E eu marquei um compromisso, eu falei: não, eu vou atender esse homem. Ele sentou na minha frente, ele começou a contar, eu não sabia o que aconselhar. Aí eu comecei a chorar, eu disse assim para ele: olha, eu vou te amar, cara, eu vou cuidar de você. A partir de hoje eu estou entrando nessa causa. Você vai conseguir dar a volta por cima. Você vai vencer, cara, não desista. A sua família é muito importante, não jogue isso a perder, não joga por terra. Vai lá, cara, você vai se levantar, você vai conseguir. Ele: o senhor acredita, pastor? Eu digo: eu acredito, eu não sei tudo que eu devo te dizer, mas eu quero te dizer uma coisa: eu vou amar a sua vida, eu vou cuidar de você, levanta a sua cabeça, vai dar certo. Irmãos, aquele homem começou a se levantar, a se levantar, a se levantar, a se levantar. Ele começou a vir para a igreja com muita dificuldade, ele chorava muito, eu me lembro, ele entrando no meu gabinete, desculpa a minha emoção, ele entrava no meu gabinete, ele olhava para mim e dizia: você acredita, pastor? Eu disse: vai, cara, nós vamos vencer, nós vamos vencer. E ele começou a vir, ele começou a vir. Deus começou a tratar, Deus começou a fazer. E de repente ele falou: pastor, minha esposa vai no culto, minha filha vai no culto. E de repente o meu sogro vai no culto, minha sogra vai no culto, minha irmã vai no culto, minha cunhada vai no culto. E no último batismo, batizamos a família inteira dele para Jesus. Uma pessoa. Cuide de alguém. Porque aquela pessoa que você vai ganhar, ela vai ganhar outras pessoas, que vão ganhar outras pessoas. E quando chegar lá na eternidade, nós estaremos todos juntos na glória. Uma pessoa. Você está disposto a parar a sua agenda para cuidar de alguém? Para mandar uma mensagem para alguém? Ele desceu, o dia comigo desceu. A Bíblia diz que ele desceu da sua cavalgadura. Eu lembro de Jesus. Mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas ele desceu, se fez homem. E ele vai começar a deitar azeite e vinho, símbolos do Espírito Santo. A Bíblia Sagrada diz que ele pega e ele começa a atar as feridas. O verdadeiro cristão não expõe as feridas. O verdadeiro cristão começa a tratar as feridas. O verdadeiro cristão não fala do pecado alheio. O verdadeiro cristão trata o pecado alheio. Ah, você viu como separou? Não fale para ninguém não. Se separou, irmãos, ore para que haja restauração, porque ninguém casa para separar. Deve ser muito difícil essa situação, a pessoa sofre demais. Então não tenha prazer de dizer que uma empresa fechou. Não fale nada não. Se fechou, ore pela pessoa, porque só quem tem uma empresa sabe o quão difícil é mantê-la aberta. Se tem uma situação difícil na saúde, não sai espalhando que a pessoa está. Ore pela pessoa e mande uma mensagem para ela. Ao invés de expor as feridas, nós vamos atar as feridas e vamos sarar as feridas. Esse é o verdadeiro cristão, amém? Ele é o verdadeiro cristão. Escute, ele parou e se preocupou com aquela pessoa, e a Bíblia diz que ele levou para a estalagem. Sabe o que é a estalagem? A estalagem é a figura da igreja, onde pessoas chegam machucadas, chegam sangrando, com raiva, com ódio. E aqui dentro dessa estalagem existe óleo, existe azeite, e Deus começa a falar com as pessoas. Escute, mas tudo isso aconteceu porque alguém parou. Alguém parou para se preocupar com os outros. Sabe o que eu tenho percebido ao longo desse tempo? Quanto mais eu paro para me preocupar com os outros, mais Deus age na minha própria vida. Às vezes eu fico tão focado na minha própria vida e nada acontece. Trava tudo. Até financeiramente dá errado.
Quando eu estou focado nos meus projetos, tudo dá errado, porta fica fechada. Irmãos, mas aí eu começo a cuidar de pessoas. E quando eu começo a cuidar de pessoas, eu vou te dizer uma coisa, algo sobrenatural acontece. Estou falando daquilo que eu estou vivendo, você não precisa acreditar nisso. Mas eu tenho testemunhos reais dessa semana, ontem. Irmãos, quando eu começo a cuidar de pessoas, Deus começa a abrir portas sem que eu faça esforço nenhum. Agora, quando eu começo a me esforçar para abrir portas, as portas não se abrem. Talvez é por isso que você está batendo nas portas, porque você está querendo abrir na sua própria força. Irmãos, não faça isso. Cuide de pessoas, e você vai ver causas na justiça. Cuide de pessoas, problemas financeiros, cuide de pessoas, se preocupe com pessoas. Eu estou vivendo isso. Deixa eu te contar uma coisa. O doutor estava aqui no culto anterior a esse, doutor Natanael. Semana passada eu fui dar um espirro, assim, travou minhas costas. Falei, Jeová, estou velho. Fiquei travado. Um doutor aqui da nossa igreja, que eu não conhecia, não sabia que ele congregava aqui, mandou mensagem para uma pessoa de outra igreja, dizendo, meu sonho era atender meu pastor. E eu estou sentindo no coração de atender o meu pastor. E a pessoa de outra igreja mandou mensagem, olha, tem um doutor na sua igreja? Na minha igreja, ele quer te atender. Eu falei, ele é da minha igreja, você está? Cheguei no consultório do doutor, que eu não conhecia. Falei, doutor, quem falou que eu estava com dor nas costas? Ele disse, você está com dor nas costas? E a área que eu estava com dor nas costas é a especialidade dele. Ele disse, não pastor, eu senti no coração de cuidar de você, e a partir de hoje eu quero te atender sempre que você precisar. A consulta vai ser 2 horas, eu vou reservar para você, você não vai pagar nada. Eu senti no meu coração de cuidar de você. Enquanto eu cuido dos outros, Deus vai cuidando de mim. Irmãos, escute, isso é sobrenatural. Eu poderia te dar inúmeros testemunhos, eu vou contar o último que eu contei nos cultos anteriores, talvez você já ouviu, mas você vai dar glória a Deus de novo. Irmãos, eu gosto de ficar no meu gabinete até a hora de pregar, eu gosto de ficar anotando, eu gosto de ficar remoendo a palavra, eu gosto de ficar com o Espírito Santo ali, porque aqui eu cumprimento eu gosto de ficar ali e vim direto, por isso que eu fico ali. Eu desci do meu gabinete, era um domingo pela manhã, eu estava com muitas dores, muita dificuldade de ir ao banheiro, estava terrivelmente mal. Tanto é que eu já saí daqui e fui direto assim para o carro ali, porque eu não conseguia nem andar. Mas ninguém sabe disso, não gosto de ficar falando, eu sou um coitado, não. Cada um vive as suas lutas interiores, eu estava com a minha. Quando eu desci do gabinete, um irmão chegou para mim, presbítero Bruno, e disse assim, pastor, estou fazendo aniversário. Eu disse, glória a Deus. Ele disse, eu trouxe um presente para o senhor. Eu disse, você está fazendo aniversário e trouxe um presente para mim? Ele disse, sim. Falei, quem dera todos pensassem da mesma forma. Ele me entregou um presente, ele falou, olha só pastor o que eu tenho. Tirou da bolsa um pacote de granola. Granola, irmão. Quem em sã consciência no século 21 come granola? Não, calma aí, depois do testemunho. Tortas, Big Macs, McDonald's e etc. E eu vou comer granola? Me recuso. Quando ele tirou a granola da bolsa, eu disse, granola? Lógico que eu não disse assim, né? Falei, granola. Ele, você come, pastor? Eu falei, não, mas granola é granola. Falei, esse irmão me confundiu com uma espécie de papagaio em extinção. Falei, granola, quem dá granola para alguém no século XX? Granola. Falei, irmão, cada um, né, granola, não tem nada para dar, para dar granola. Fiquei bravo, mas ao mesmo tempo eu disse, granola. Cheguei em casa, coloquei a granola em cima da mesa, falei, granola, gata, minha esposa, falei, ganhei granola. Ela, granola, falei, granola. Ela, você não come esse tipo de coisa? Falei, pois é, ganhei, deixa aí. Falei, uma hora eu falei pro irmão que ia provar, então eu tenho que provar, nem que eu coloque uma na boca. Mas assim, irmão, terminei de pregar os cultos aqui, eu com uma dor terrível. Eu tive que fazer um exame chamado colonoscopia. Quem já fez, passou a madrugada na sala do trono. É um exame terrível, irmão, que você fica a madrugada inteira no mistério. Quem já fez ou conhece alguém que fez, o sangue de Jesus tem poder. E eu fui no outro dia no proctologista, segunda-feira. E eu cheguei lá e disse, pastor, você está ruim, cara. O que você come? Eu digo, eu não como bem, eu não como gordura, eu não como pele de frango, eu não tomo Coca-Cola, eu sou saudável. Ele disse, não significa que o senhor está saudável. O senhor come fibras? Eu disse, o que é fibras?
Ele olhou para mim e disse: pastor, eu vou te dar uma coisa, uma receita, que o dia que o senhor começar a comer isso, você nunca mais volta aqui. Eu digo: o senhor pode falar o que quiser, doutor, que eu vou comer, porque eu não aguento mais vir aqui. Aí ele disse: tudo que o senhor precisa comer é granola. Eu engoli. Eu disse: granola. Aí ele: o senhor mudou o aspecto? Eu falei: não. Aí eu: não sei onde o senhor vai encontrar. Eu falei: não, eu já sei onde eu vou encontrar. Lá em casa. Irmãos, enquanto eu cuidava das pessoas, Deus estava cuidando de mim. Sabe, testemunhos assim de coisas tão pontuais, momentos que eu precisava de uma porta aberta. Enquanto eu cuido das pessoas, Deus, Ele vai abrindo portas para mim. Talvez você focou tanto na sua própria vida, e aí as portas estão fechadas e você está: ai, por quê? Por quê? Porque você esqueceu da existência. A essência da existência humana não está relacionada ao próprio homem, e sim ao seu semelhante. Um evangelho que não é compartilhado não é o evangelho. Comece a cuidar de pessoas e você vai ver o que Deus vai fazer. Eu poderia dar mais 5, 6 testemunhos aqui essa semana. Nós vamos lançar um livro agora, e eu não vou falar sobre isso porque já estamos no final da mensagem. E a editora falou para mim: pastor, o senhor precisa investir nas suas redes sociais. Eu disse: porque eu não gosto de redes sociais, eu gosto de pessoa, eu gosto de gente. E a editora falou: você tem que contratar alguém para mexer nas suas redes sociais. Eu falei: eu não gosto de redes sociais. E de repente uma irmã da igreja mandou uma mensagem: pastor, eu preciso te servir, o Espírito Santo está me incomodando, eu preciso te servir. Eu digo: irmã, está tudo bem, muito obrigado. Eu falei: o que você faz, irmã? Ela: eu sou especialista em redes sociais, e Deus mandou eu cuidar de você. Eu falei: glória, cuide, irmã, em nome de Jesus. E hoje de manhã ela veio aqui e falou: pastor, eu preciso te servir, tá? Me cobrando, que ela quer me servir, enquanto eu vou servindo as pessoas. Deus prepara pessoas para estar me servindo também, mas quando eu paro de servir as pessoas param de me servir também, porque a vida é assim. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Quando nós vamos cuidando de pessoas, o próprio Deus vai abrindo as portas. E hoje tudo que eu gostaria era compartilhar com você a maior chave que existe, que é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Talvez você está tão fechado aí no seu problema. Eu passo, irmãos, como eu disse aqui da minha saúde, eu passei por um problema de saúde, mas eu nunca deixei de atender pessoas. Eu poderia muito bem dizer: eu não vou atender ninguém porque eu estou pior que eles. Às vezes passando batalhas tremendas, vamos atender pessoas, vamos cuidar das pessoas. Enquanto eu vou cuidando das pessoas, o próprio Deus vai cuidando de mim. E talvez você parou de conviver com pessoas, você não gosta mais de pessoas, e aí as portas estão se fechando. Tchau. E está dando tudo errado. Tchau. Por quê? Porque simplesmente você esqueceu que a essência da vida é essa. No reino de Deus nós precisamos servir. Eu tenho certeza que Deus vai nos usar. Essa semana, tira um tempinho na sua agenda para mandar uma mensagem para aquela pessoa que faz tempo que você não vê. Diga para ela: ó, você é importante para mim, me deu uma saudade, só estou mandando essa mensagem para dizer: vai dar tudo certo, tá? Eu vou orar por você. Imagina, irmãos, o mundo precisa disso, desse amor, e esse amor está dentro de nós. Curva a sua cabeça, por gentileza, deixa eu orar por você. Deus colocou uma essência no seu coração. Deus colocou uma essência. E às vezes tantas pessoas te procuram, você não sabe o porquê, né? As pessoas só me procuram para resolver problemas. Lógico, quem está no escuro, a única coisa que ela quer enxergar é um pouco de luz para sair de onde está. Nós somos a luz do mundo. E Deus te trouxe aqui para dizer: eu vou usar você para alcançar outras pessoas. Sobre os seus problemas, fique tranquilo. O Senhor tem o controle de todas as coisas. Ele conhece a sua estrutura. Ele sabe a hora certa das coisas acontecerem. E enquanto não acontece, nós vamos cuidar de alguém. Nós vamos orar por alguém. Essa pessoa que Deus está trazendo no seu coração agora, é essa pessoa que Deus deseja te usar para alcançar.